Por favor, não me faça tirar a roupa, ela implorou. Mas o milionário frio sabia que aquela decisão teria consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A chuva de março caía forte sobre São Paulo quando Sofia Oliveira correu pela Avenida Paulista, tentando chegar ao Hospital São Lucas, antes do final de seu turno. Aos 24 anos, ela trabalhava como enfermeira há 3 anos, sempre dedicada e pontual. Naquela tarde, havia ficado mais tempo cuidando da Dona Maria, uma paciente idosa que não tinha família para visitá-la. Desculpe o atraso, seu João, disse ela ao porteiro do prédio onde morava, sacudindo o guarda-chuva encharcado. O pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova, Carla, ficava no 5º andar de um edifício antigo no bairro da Liberdade. Era simples, mas estava sempre limpo e organizado. Sem problema, menina. Sua irmã chegou faz pouco, respondeu o homem gentil, observando Sofia subir as escadas com passos cansados. Carla estava na cozinha preparando um miojo quando Sofia entrou. Aos 19 anos, a garota cursava enfermagem em uma universidade pública, sonhando em seguir os passos da irmã mais velha. Como foi no hospital hoje? Perguntou Carla, notando o cansaço no rosto de Sofia. Corrido. A UTI estava lotada e tivemos 2 emergências. Sofia pendurou o jaleco e sentou-se à mesa pequena da cozinha. Mas consegui ficar um pouco mais com a Dona Maria. Ela estava se sentindo muito sozinha. Você sempre faz isso, disse Carla com um sorriso afetuoso. Se preocupa mais com os outros do que consigo mesma. Sofia deu de ombros. Havia crescido cuidando de Carla depois que os pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Cuidar dos outros havia se tornado sua segunda natureza. No dia seguinte, Sofia saiu mais cedo para comprar medicamentos para um paciente que não tinha condições. A farmácia ficava a algumas quadras do hospital e ela decidiu ir a pé para economizar o dinheiro do transporte. O sol de abril brilhava forte e ela aproveitou para observar o movimento da cidade que tanto amava. Ao atravessar a rua em frente ao hospital, Sofia não viu o caminhão de entrega que vinha em alta velocidade. O motorista, distraído com o celular, só a percebeu no último segundo. O impacto foi inevitável. Sofia foi arremessada a alguns metros, caindo sobre o asfalto áspero. A dor era intensa, mas o que mais a preocupava eram os olhares de horror das pessoas ao redor. Sentia algo quente escorrendo pelo rosto e braços, mas não conseguia se mover para verificar. Chame uma ambulância, gritou alguém. Ela trabalha aqui no hospital, disse uma voz familiar. Era Dr. Henrique, um dos médicos da emergência. Os minutos seguintes passaram como um borrão. Sofia foi levada para a emergência do próprio hospital onde trabalhava. Os colegas se revezavam entre procedimentos médicos e palavras de consolo, mas ela percebia a preocupação em seus olhos. Dr. Henrique examinou as lacerações no rosto e braços de Sofia com cuidado profissional, mas sua expressão era grave. Sofia, você vai precisar de cirurgia plástica reconstrutiva, disse ele gentilmente. As cicatrizes podem ser minimizadas, mas é um procedimento complexo e caro. Sofia sentiu o estômago afundar. Mesmo com o plano de saúde do hospital, sabia que cirurgia plástica não era coberta completamente. E ela não tinha economias para arcar com os custos. Quanto custaria? Perguntou com a voz fraca. Dr. Henrique hesitou. Entre 80 e 100 mil reais, dependendo do número de sessões necessárias. Sofia fechou os olhos. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 2 anos. Como uma enfermeira simples poderia pagar por isso? Doutor Rafael Mendonça observou a radiografia na tela do computador com a mesma expressão impenetrável que mantinha há anos. Aos 35 anos, era considerado um dos melhores cirurgiões plásticos do país, com uma clínica luxuosa nos Jardins e uma lista de espera que incluía celebridades e empresários. Doutor, chegou o caso de emergência que o Dr. Henrique enviou, disse Marina, sua secretária, entrando no consultório com uma pasta de documentos. Rafael não levantou os olhos da tela. Mande para o doutor. Silva, estou com a agenda completa. Na verdade, senhor, o Dr. Henrique pediu especificamente para o senhor avaliar. É uma enfermeira do Hospital São Lucas que sofreu um acidente. Rafael finalmente olhou para Marina, uma mulher eficiente de 40 anos que trabalhava com ele há 5 anos. Uma enfermeira? E desde quando aceito casos de caridade?
O doutor Henrique disse que é um caso complexo e que apenas o senhor teria a expertise necessária. Marina insistiu, colocando as fotos médicas sobre a mesa. Rafael suspirou e pegou as imagens. Ao analisá-las, sua expressão mudou sutilmente. As lacerações eram extensas, mas seguiam um padrão que ele reconhecia. Seria necessário pelo menos 4 cirurgias, talvez 5, para restaurar a aparência da paciente satisfatoriamente. Qual é a condição financeira dela? Perguntou, ainda estudando as fotos. Segundo o Dr. Henrique, ela não tem condições de pagar o tratamento completo. Rafael colocou as fotos de volta na mesa e recostou-se na cadeira de couro italiano. Sua clínica era conhecida por atender apenas clientes que podiam pagar valores premium por seus serviços. Havia construído sua reputação baseada na exclusividade e excelência. Diga ao Dr. Henrique que indico o Dr. Silva ou o Dr. Costa. Ambos são competentes para este tipo de procedimento. Marina permaneceu em pé, claramente desconfortável. Doutor, com todo respeito, o Dr. Henrique mencionou que conhece sua família há muito tempo. Disse que seu pai ficaria orgulhoso se o senhor ajudasse essa jovem. A menção ao pai fez Rafael endurecer ainda mais a expressão. Dr. Eduardo Mendonça havia sido um médico dedicado que atendia gratuitamente famílias carentes aos finais de semana. Morrera de infarto aos 60 anos, deixando mais dívidas do que bens para a família. Meu pai morreu porque se preocupava mais com os outros do que com sua própria saúde financeira, disse Rafael friamente. Não pretendo repetir seus erros. Marina assentiu e se preparava para sair quando Rafael a chamou de volta. Agende uma consulta com a paciente para amanhã às 8 horas. Apenas uma avaliação, disse ele, voltando a olhar para o computador. E deixe claro que não estou me comprometendo com nada. No dia seguinte, Sofia chegou à clínica nos Jardins acompanhada de Carla. O local era impressionante. Paredes brancas, mobiliário moderno e um jardim interno que transmitia serenidade. Sofia se sentia deslocada naquele ambiente, consciente de suas roupas simples e do curativo que cobria parte de seu rosto. Sofia Oliveira? Chamou Marina com um sorriso profissional. Sofia assentiu e seguiu a secretária pelo corredor elegante até o consultório do Dr. Rafael. Quando a porta se abriu, ela se viu diante de um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Ele usava um terno impecável e examinava alguns papéis sem olhar para ela. Sente-se, disse Rafael, indicando a cadeira em frente à sua mesa sem levantar os olhos. Sofia se acomodou, nervosa. A sala era intimidante, com diplomas nas paredes, livros médicos e uma vista panorâmica da cidade. Rafael finalmente a olhou e estudou seu rosto com um olhar clínico. Preciso examinar as lesões para fazer uma avaliação adequada, disse em tom neutro. Será necessário remover os curativos. Sofia sentiu o rosto corar. Sabia que seria necessário, mas a ideia de se expor para aquele homem frio a deixava extremamente desconfortável. Por favor, não me faça tirar a roupa, ela murmurou, mal conseguindo falar. Rafael pausou e a olhou diretamente pela primeira vez. Senhorita Oliveira, sou um médico. O exame é puramente clínico e necessário para determinar o melhor tratamento. Não há nada pessoal nisso. Sofia assentiu, mas suas mãos tremiam enquanto começava a remover o curativo do rosto. Rafael observou em silêncio profissional, fazendo anotações em um tablet, mas algo na vulnerabilidade dela o afetou de forma inesperada. Rafael terminou o exame em silêncio, suas mãos hábeis movendo-se com precisão cirúrgica, enquanto avaliava cada cicatriz. Sofia mantinha os olhos fechados, tentando controlar a ansiedade que a consumia. A vulnerabilidade da situação era esmagadora. Estar ali, exposta diante daquele homem que parecia feito de gelo. Pode se vestir, disse Rafael, afastando-se e voltando para sua mesa. Sofia rapidamente recolocou os curativos, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Rafael fez anotações em silêncio por alguns minutos, deixando-a na expectativa. O dano é extenso, disse ele finalmente, sem olhá-la. Serão necessárias 5 cirurgias, espaçadas por intervalos de 3 meses cada. O processo completo levará cerca de 2 anos. Sofia sentiu o coração acelerar. E o custo? 120 mil reais, Rafael respondeu friamente, como se estivesse citando o preço de um café.
Isso incluindo todos os procedimentos, internações e acompanhamento pós-cirúrgico. Sofia sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Era ainda mais do que Dr. Henrique havia estimado. Ela sabia que nunca conseguiria reunir essa quantia. Entendo, disse ela, a voz mal saindo. Obrigada pela avaliação, doutor. Vou procurar outras alternativas. Rafael a observou se levantar da cadeira, notando como ela tentava manter a dignidade, apesar da situação desesperadora. Algo naquela determinação silenciosa o incomodou. Sente-se novamente, disse ele abruptamente. Sofia parou e o olhou confusa. Rafael estava travando uma batalha interna que não conseguia compreender completamente. A imagem de seu pai voltou à mente. Doutor. Eduardo sempre dizia que a medicina era uma vocação, não apenas uma profissão. Vou fazer um acordo com você, disse Rafael, sua voz mantendo o tom profissional. Realizarei todas as cirurgias gratuitamente, mas com algumas condições. Sofia piscou, incerta se havia entendido corretamente. Perdão? Você me ouviu, mas quero deixar algumas coisas claras. Rafael se recostou na cadeira, seus olhos frios fixos nela. Primeiro, isso não pode vazar para a imprensa. Minha clínica tem uma reputação a zelar. Segundo, você seguirá todas as minhas orientações médicas à risca, sem questionamentos. Terceiro, nosso relacionamento será estritamente profissional. Nada de conversas pessoais ou tentativas de humanizar essa situação. Sofia sentiu lágrimas de alívio queimar em seus olhos, mas lutou para contê-las. Por quê? Por que está fazendo isso? Isso não é da sua conta, Rafael respondeu secamente. Aceita os termos ou não? Sim, Sofia disse rapidamente. Aceito todas as condições. Eu não tenho palavras para agradecer. Não precisa agradecer, Rafael a interrompeu. Marina irá agendar sua primeira cirurgia para a próxima semana. Agora, se me der licença, tenho outros pacientes esperando. Sofia se levantou ainda atordoada com a reviravolta. Quando chegou à porta, Rafael a chamou mais uma vez. Senhorita Oliveira, disse ele sem olhar para ela. Não me faça me arrepender dessa decisão. A primeira cirurgia durou 6 horas. Rafael trabalhou com a precisão meticulosa que o tornara famoso. Cada movimento calculado para minimizar cicatrizes e restaurar a simetria natural do rosto de Sofia. Seus assistentes observavam em silêncio respeitoso, sabendo que estavam presenciando um trabalho de arte. Quando Sofia despertou na sala de recuperação, a primeira coisa que viu foi Rafael verificando seus sinais vitais. Ele usava um jaleco branco impecável e mantinha a mesma expressão neutra de sempre. Como se sente? Perguntou ele, anotando algo no prontuário. Tonta, Sofia murmurou, ainda sob efeito da anestesia. Dói um pouco. É normal. O enfermeiro irá administrar analgésicos a cada 4 horas. Rafael se preparava para sair quando Sofia segurou levemente sua mão. Obrigada, disse ela, os olhos ainda embaçados pelos medicamentos. Sei que não quer que eu agradeça, mas preciso dizer. Rafael olhou para a mão dela sobre a sua. Pequena, calejada pelo trabalho, mas surpreendentemente quente. Por um momento, algo passou por sua expressão rígida, mas rapidamente se recompôs e retirou a mão. Descanse, disse ele, saindo da sala sem olhar para trás. Nos dias seguintes, durante a recuperação, Sofia ficou internada na clínica. Rafael fazia visitas diárias rápidas, sempre profissional, sempre distante. Mas Carla, que passava as tardes cuidando da irmã, começou a notar pequenos detalhes. Ele deixou isso para você, disse Carla uma tarde, mostrando um buquê de lírios brancos. A enfermeira disse que foi o Dr. Rafael. Sofia ficou surpresa. Deve ser protocolo da clínica. Sofia, trabalho em hospital, nunca vi médico mandar flores como protocolo. Carla riu suavemente. Acho que o Dr. Gelo não é tão frio assim. Não seja boba, Sofia retrucou, mas suas bochechas coraram ligeiramente. Ele deixou bem claro que nossa relação é estritamente profissional. Naquela noite, Rafael passou para uma última verificação antes de ir embora. A clínica estava silenciosa e apenas algumas luzes de emergência iluminavam os corredores. Ele encontrou Sofia acordada olhando pela janela. Não deveria estar dormindo? Perguntou ele, verificando os curativos. Não consigo, Sofia admitiu. Fico pensando em como minha vida mudou em uma semana. Este tempo no ano passado, eu estava apenas trabalhando e cuidando da Carla.
Nunca imaginei que... Acidentes acontecem, Rafael disse cortamente, mas não se afastou imediatamente como de costume. Pode fazer uma pergunta? Sofia disse hesitante. Rafael a olhou com expressão cautelosa. Depende da pergunta. Por que decidiu me ajudar? Sei que disse que não era da minha conta, mas... Não consigo parar de pensar nisso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, claramente desconfortável com a pergunta pessoal. Finalmente ele falou em voz baixa. Meu pai sempre dizia que a medicina é um privilégio, não um direito, e devemos usar nossos talentos para ajudar, não apenas para enriquecer. Ele pausou como se arrependido de ter compartilhado isso. Mas isso não muda nada entre nós. Ainda são apenas questões médicas. Entendo, Sofia disse suavemente. Mas acho que seu pai ficaria orgulhoso. Rafael a olhou sharply, algo passando por seus olhos que ela não conseguiu identificar. Sem dizer mais nada, ele saiu da sala, deixando Sofia com a sensação de que havia tocado em algo muito profundo. No corredor, Rafael parou e encostou-se à parede, fechando os olhos. A voz de Sofia ecoava em sua mente, e pela primeira vez em anos, ele sentiu uma rachadura em sua armadura emocional cuidadosamente construída. 2 semanas após a primeira cirurgia, Sofia recebeu alta para continuar a recuperação em casa. Os curativos ainda cobriam parte de seu rosto, mas ela já conseguia ver os primeiros sinais de melhora no espelho. Rafael havia feito um trabalho extraordinário. Lembre-se, nada de sol direto por pelo menos 2 meses, disse Rafael durante a consulta de retorno, entregando-lhe uma lista detalhada de cuidados. E se notar qualquer sinal de infecção, me ligue imediatamente. Sofia assentiu, guardando cuidadosamente as instruções na bolsa. Quando será a próxima cirurgia? Em 3 meses, se a cicatrização correr como esperado. Rafael fez algumas anotações no computador, evitando olhá-la diretamente. Nos últimos dias, havia notado que estava observando Sofia mais do que deveria. A forma como ela sorria para as enfermeiras, como agradecia cada pequeno gesto, como mantinha a dignidade mesmo em sua situação vulnerável. Doutor, Sofia disse hesitante. Posso perguntar sobre os custos dos medicamentos? Alguns são bem caros e... Já foram providenciados. Rafael a interrompeu. Marina entregará tudo na recepção. Sofia o olhou surpresa. Mas isso não estava no nosso acordo. Eu posso pagar os medicamentos. Com que dinheiro? Rafael perguntou com mais rudeza do que pretendia. Ao ver o rosto corar de Sofia, ele suspirou. Perdão, não quis ser grosseiro. Apenas aceite os medicamentos. Naquela tarde, Rafael terminou suas consultas mais cedo e decidiu dar uma volta pelas ruas do centro de São Paulo, algo que não fazia há anos. Sem perceber conscientemente, acabou caminhando em direção ao Hospital São Lucas, onde Sofia trabalhava. Ele a encontrou no pátio interno do hospital, sentada em um banco durante sua pausa para o lanche. Ela havia voltado ao trabalho apenas com funções administrativas, seguindo as restrições médicas. Rafael observou de longe como ela dividia seu sanduíche com um morador de rua que se aproximara do hospital. Com licença, disse uma voz atrás dele. Rafael se virou e viu Dr. Henrique se aproximando com um sorriso. Dr. Rafael Mendonça, certo? Sou Henrique Santos. Foi quem pediu para você avaliar a Sofia. Ah, sim, Rafael respondeu, tentando parecer casual por estar ali. Estava apenas passando pela região. Dr. Henrique seguiu o olhar de Rafael em direção a Sofia. Ela é especial, não é? Em 3 anos trabalhando aqui, nunca vi alguém se dedicar tanto aos pacientes. Sempre fica além do horário, sempre se preocupa com quem não tem família. Rafael não respondeu, mas continuou observando Sofia interagir com o homem em situação de rua, tratando-o com a mesma gentileza que demonstrava a qualquer pessoa. Sabe, Dr. Henrique continuou, quando soube do acidente, fiquei devastado. Sofia é como uma filha para muitos de nós aqui. Ver alguém tão boa passar por isso. Ele pausou. Fico grato que tenha decidido ajudá-la. Sei que não foi uma decisão fácil. Rafael finalmente olhou para Dr. Henrique. Como conheceu meu pai? Estudamos juntos na faculdade. Depois perdemos contato, mas sempre admirei seu trabalho no Hospital das Clínicas. Ele atendia gratuitamente 2 vezes por semana, você sabia? Dr. Henrique sorriu com nostalgia.
Seu pai dizia que a medicina verdadeira estava em ajudar quem mais precisava. Rafael sentiu um aperto no peito. Havia tentado esquecer essas lembranças, construindo uma carreira baseada no oposto dos valores de seu pai. Ele também dizia, Dr. Henrique continuou, que um dia você entenderia que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo dinheiro no banco. Naquela noite, Rafael chegou em casa, um apartamento luxuoso na Vila Madalena, ainda pensando nas palavras de Dr. Henrique. Serviu-se de uma dose de uísque e ficou na varanda, observando as luzes da cidade. Sua vida era exatamente como havia planejado: sucesso profissional, independência financeira, reconhecimento social. Então por que se sentia tão vazio? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Dr. Rafael? É Sofia Oliveira. A voz dela soava tensa. Desculpe incomodar, mas estou um pouco preocupada. O curativo do lado direito está meio avermelhado e... Onde você está? Rafael perguntou, imediatamente alerta. Em casa. Sei que disse para ligar se houvesse algum problema, mas talvez seja bobagem. Não é bobagem. Vou até aí para examinar, disse Rafael, já pegando as chaves do carro. Oh, não precisa. Posso ir até a clínica amanhã cedo. Qual é o endereço? Rafael insistiu. 20 minutos depois, Rafael estacionava seu BMW em frente ao prédio modesto onde Sofia morava. A diferença entre aquele lugar e sua clínica nos jardins era gritante. Ele subiu os 5 lances de escada, carregando uma maleta médica de emergência. Carla abriu a porta, claramente surpresa. Dr. Rafael, não esperava... Entre, por favor. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Sofia estava sentada no sofá, visivelmente envergonhada por tê-lo chamado. Sinto muito por fazê-lo vir até aqui, disse ela. Provavelmente não é nada sério. Rafael se aproximou e examinou o curativo com cuidado. Havia sim um início de inflamação, nada grave, mas que precisava ser tratado. Foi bom ter ligado, disse ele, aplicando um novo curativo. Vou prescrever um antibiótico para prevenir infecção. Enquanto cuidava de Sofia, Rafael notou os detalhes do apartamento. Fotos de família na estante, livros de enfermagem espalhados pela mesa, plantas bem cuidadas na janela. Era um lar de verdade, cheio de amor e memórias, muito diferente de seu apartamento elegante, mas frio. Posso oferecer um café? Perguntou Carla. Rafael ia recusar automaticamente quando viu a expressão esperançosa de Sofia. Obrigado, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Rafael ficou por quase 1 hora no apartamento das irmãs Oliveira e pela primeira vez em anos sentiu-se verdadeiramente relaxado. Carla era divertida e inteligente, fazendo perguntas perspicazes sobre medicina, enquanto Sofia preparava um café que cheirava a canela e carinho. Então, doutor, já pensou em dar aulas? Perguntou Carla. Sofia sempre diz que aprendeu mais com médicos que sabem ensinar do que com aqueles que apenas mandam. Eu não tenho paciência para ensinar, Rafael respondeu, aceitando a xícara que Sofia lhe oferecia. Acho que você está enganado, disse Sofia suavemente. Quando explica os procedimentos para mim, é muito claro e paciente. Rafael olhou para ela, notando como a luz suave da sala realçava seus olhos castanhos. Mesmo com os curativos, havia algo luminoso em Sofia que ele não conseguia ignorar. Enfermagem sempre foi seu sonho? Ele se ouviu perguntando, quebrando sua própria regra sobre não fazer perguntas pessoais. Sofia sorriu. Na verdade, eu queria ser veterinária. Sempre adorei animais. Mas quando nossos pais morreram, precisei trabalhar mais cedo para sustentar a Carla. A enfermagem foi o curso que consegui bolsa integral. E você se arrependeu? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Nunca, Sofia respondeu sem hesitação. Descobri que cuidar de pessoas me realiza de uma forma que não esperava. Cada paciente que melhora, cada sorriso que consigo arrancar de alguém que está sofrendo, vale mais que qualquer salário. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito. A paixão na voz de Sofia o lembrava de como ele se sentia no início da medicina, antes que as ambições financeiras tomassem conta. E o senhor? Carla perguntou. Sempre quis ser cirurgião plástico? Rafael hesitou. Inicialmente queria ser cirurgião geral, como meu pai. Mas ele parou, percebendo que estava prestes a compartilhar algo muito pessoal.
A cirurgia plástica oferece melhores oportunidades financeiras. Mas deve ser gratificante também, disse Sofia. Ajudar as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, recuperar a autoestima após acidentes ou doenças. Rafael a olhou, percebendo que Sofia via sua profissão de forma muito diferente de como ele a enxergava ultimamente. Para ela não era sobre dinheiro ou status, era sobre cura e restauração. Quando finalmente se levantou para ir embora, Rafael sentiu uma relutância estranha. Ligue se houver qualquer problema, disse ele, entregando um cartão com seu número pessoal para Sofia. Obrigada por tudo, Sofia disse, acompanhando-o até a porta. Por vir até aqui, pelo café, por tudo mesmo. Rafael assentiu brevemente e desceu as escadas, mas quando chegou ao carro, ficou alguns minutos parado olhando para o prédio. Pela primeira vez em anos, questionou se estava vivendo a vida que realmente queria. Nos dias seguintes, Rafael se pegou pensando constantemente em Sofia. Durante as cirurgias em pacientes pagantes, procedimentos estéticos em mulheres ricas que queriam apenas mais uma pequena correção, ele se lembrava da gratidão genuína nos olhos dela. A diferença era gritante. Uma tarde, Dr. Henrique apareceu em sua clínica sem avisar. Vim agradecer pessoalmente, disse o médico mais velho. Sofia está radiante com os resultados da primeira cirurgia. Você fez um trabalho incrível. Estava apenas fazendo meu trabalho, Rafael respondeu, mas havia uma satisfação em sua voz que não conseguia esconder. Rafael, Dr. Henrique disse usando seu primeiro nome. Posso falar francamente? Seu pai ficaria orgulhoso, mas também preocupado. Preocupado? Rafael franziu a testa. Ele sempre dizia que a medicina sem compaixão é apenas técnica, e que a técnica sem propósito é vazia. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Você tem o talento dele, talvez até superior, mas está desperdiçando em procedimentos fúteis quando poderia estar mudando vidas de verdade. Rafael sentiu irritação subindo. Minha carreira é muito bem-sucedida, obrigado. Sucesso financeiro, sim. Mas e o sucesso humano? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente realizado salvando alguém? Aquela pergunta ecoou na mente de Rafael pelo resto do dia. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem de voz de Sofia no celular. Oi, Dr. Rafael. É Sofia. Queria apenas dizer que fui ao hospital hoje fazer alguns exames de rotina e todos os médicos ficaram impressionados com sua cirurgia. Dr. Henrique disse que nunca viu um trabalho tão perfeito. Sei que não gosta de elogios, mas precisava dizer. Tenho certeza de que seu pai estaria muito orgulhoso. Obrigada mais uma vez. Rafael ouviu a mensagem 3 vezes, sentindo uma emoção que não reconhecia há anos. Sofia havia tocado no ponto exato de sua vulnerabilidade, a memória de seu pai e o legado que ele havia deixado para trás. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sonhou com o pai e acordou com a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar completamente. 3 semanas se passaram desde a visita de Rafael ao apartamento de Sofia, e ele não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Tentava manter a rotina habitual, cirurgias de manhã, consultas à tarde, jantares em restaurantes caros, mas tudo parecia ter perdido o sentido. Estava em seu consultório revisando exames quando Marina entrou com uma expressão preocupada. Doutor, chegou uma notícia sobre a paciente Sofia Oliveira. Rafael sentiu o coração acelerar imediatamente. O que aconteceu? Ela foi demitida do Hospital São Lucas, Marina disse hesitante. Segundo soube, a administração descobriu que ela estava recebendo tratamento gratuito aqui e considerou um conflito de interesses. Rafael se levantou bruscamente da cadeira. Isso é ridículo. Que diferença faz onde ela se trata? Aparentemente, alguns colegas comentaram sobre você ter visitado o hospital e chegaram conclusões erradas, Marina explicou. A direção decidiu que era melhor dispensá-la para evitar fofocas que poderiam prejudicar a reputação da instituição. Rafael sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Sofia havia perdido o emprego por sua causa, por ele ter quebrado seu próprio protocolo de manter distância. Onde ela está agora? Perguntou ele, já pegando as chaves do carro. Doutor, talvez seja melhor ligar primeiro. Mas Rafael já havia saído, deixando Marina falando sozinha. Encontrou Sofia sentada na praça em frente ao Hospital São Lucas, ainda vestindo o uniforme,
com uma caixa de pertences no colo. Ela olhava fixamente para o prédio onde havia trabalhado por 3 anos, com uma expressão de profunda tristeza. Sofia, Rafael chamou suavemente, se aproximando. Ela olhou para ele com surpresa, tentando rapidamente esconder as lágrimas. Dr. Rafael, o que faz aqui? Soube do que aconteceu, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Sinto muito. Foi culpa minha. Não foi culpa de ninguém, Sofia respondeu, tentando manter a compostura. Talvez fosse hora mesmo de buscar novos horizontes. Rafael a observou, admirando como ela tentava manter a dignidade, mesmo em uma situação tão difícil. Isso é injusto. Você é uma excelente enfermeira. As pessoas gostam de falar, Sofia disse com um suspiro cansado. Quando souberam que eu estava sendo tratada por um cirurgião famoso de graça, começaram a inventar histórias. Alguns disseram que eu estava me envolvendo com você para conseguir o tratamento. Rafael sentiu o sangue ferver. Quem disse isso? Não importa. O que importa é que agora preciso encontrar outro emprego antes da próxima cirurgia. Sofia se levantou, pegando a caixa. Desculpe se causei problemas para o senhor. Talvez seja melhor eu procurar outro médico para continuar o tratamento. De jeito nenhum, Rafael disse firmemente, também se levantando. Você não vai a lugar nenhum. E quanto ao emprego, ele hesitou por um momento, então tomou uma decisão impulsiva. Quero que venha trabalhar na minha clínica. Sofia o encarou, incrédula. O quê? Preciso de uma enfermeira especializada para o setor de pós-cirúrgico. O salário é melhor que do hospital, e você já conhece meus métodos de trabalho. Dr. Rafael, eu não posso aceitar mais favores. Não é favor. Rafael a interrompeu. É uma oferta de trabalho legítima. Você é qualificada, experiente e... Ele pausou, percebendo que estava prestes a dizer algo muito pessoal. E eu confio em você. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com suas emoções. As pessoas vão falar ainda mais se eu trabalhar com você. Deixe as pessoas falarem, Rafael disse, surpreendendo-se com sua própria veemência. Você não deve decisões a ninguém. Naquela tarde, Rafael cancelou todas as consultas e levou Sofia para conhecer a clínica adequadamente. Ela ficou impressionada com a estrutura e organização, mas ainda hesitante sobre aceitar a proposta. Marina, Rafael chamou sua secretária. Quero que prepare um contrato de trabalho para a enfermeira Sofia Oliveira. Salário, R$ 8.000 mensais, mais benefícios completos. Marina não conseguiu esconder a surpresa. Era quase o dobro do que Sofia ganhava no hospital. Dr. Rafael, Sofia protestou. Isso é muito mais do que eu ganhava. É o que pago para enfermeiras especializadas, Rafael respondeu. Embora ambos soubessem que ele estava sendo generoso demais. Enquanto Marina preparava os documentos, Rafael mostrou a Sofia o centro cirúrgico e as salas de recuperação. Ela fazia perguntas inteligentes sobre os equipamentos e procedimentos, e Rafael notou como ela se interessava genuinamente pela parte técnica da medicina. Pode começar segunda-feira, disse ele quando terminaram o tour. Seu primeiro paciente será você mesma. A segunda cirurgia. Sofia parou de andar. Não posso ser operada no meu local de trabalho. Seria muito estranho. Por que seria estranho? Você conhece a equipe, confia nos procedimentos, sabe que receberá o melhor cuidado possível. Sofia o olhou nos olhos. Porque as pessoas vão dizer que sou sua amante. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Rafael sentiu algo se contrair em seu peito, uma emoção que ele não queria analisar muito profundamente. E isso importa para você? Perguntou ele baixinho. O que as pessoas pensam? Sofia segurou seu olhar por um momento que pareceu eterno. Importa para mim não mentir sobre meus sentimentos, disse ela suavemente. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Havia algo na forma como Sofia o olhava, algo que ele havia tentado ignorar durante semanas, que agora se tornava inegável. Sofia, começou ele, mas foi interrompido por Marina, chamando do consultório. Doutor, o senhor... Montenegro chegou para a consulta das 5. O momento se desfez, e Rafael voltou à realidade. Vamos discutir os detalhes segunda-feira, disse ele, recuperando o tom profissional. Mas Sofia notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se afastou. A primeira semana de Sofia na clínica
Foi um período de adaptação cuidadosa. Ela trabalhava com eficiência silenciosa, aprendendo rapidamente as rotinas e conquistando o respeito da equipe. Rafael mantinha uma distância profissional rígida, mas não conseguia evitar observá-la quando pensava que ela não estava vendo. Sofia era diferente das outras funcionárias. Enquanto as demais tratavam os pacientes com cortesia profissional, ela criava conexões genuínas. Rafael a viu segurando a mão de uma senhora nervosa antes de uma cirurgia de blefaroplastia, conversando em inglês com um paciente estrangeiro que estava inseguro e até mesmo organizando os medicamentos de forma mais eficiente que o sistema anterior. Ela é uma adição valiosa à equipe, comentou o Dr. Silva, um dos cirurgiões associados, após observar Sofia ajudar durante uma cirurgia complexa. Antecipa tudo o que você precisa. É raro encontrar alguém com essa intuição. Rafael apenas assentiu, mas por dentro sentia uma satisfação estranha ao ver Sofia sendo reconhecida por sua competência. Na quinta-feira, chegou o dia da segunda cirurgia de Sofia. Rafael havia adiado o máximo possível, não por questões médicas, mas porque sabia que operá-la novamente significaria vê-la em sua forma mais vulnerável. E ele não tinha certeza se conseguiria manter sua frieza profissional. Está nervosa? Perguntou ele quando Sofia chegou ao centro cirúrgico, já vestida com a camisola hospitalar. Um pouco, ela admitiu. É estranho estar do outro lado, sabendo exatamente tudo o que vai acontecer. Rafael percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Sem pensar, ele cobriu a mão dela com a sua. Você está em boas mãos. Confie em mim. Sofia olhou para ele com uma expressão que fez o coração de Rafael disparar. Eu confio, disse ela simplesmente. Durante a cirurgia, Rafael trabalhou com uma concentração ainda mais intensa que o habitual. Cada ponto, cada incisão, era executado com a perfeição de alguém que estava esculpindo algo precioso. Seus assistentes notaram a diferença. Ele estava ainda mais meticuloso, ainda mais cuidadoso. Doutor, disse a instrumentista, nunca vi você tão focado em uma cirurgia. Rafael não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Não era apenas uma cirurgia. Era Sofia. E isso mudava tudo. Quando Sofia despertou na recuperação, a primeira coisa que viu foi Rafael sentado ao lado de sua cama, diferente de todas as outras vezes em que ele apenas fazia uma verificação rápida e saía. Como me saí? Perguntou ela, a voz ainda pastosa pela anestesia. Perfeitamente, Rafael respondeu, e havia algo em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes, uma ternura quase imperceptível. A cicatrização está progredindo melhor que o esperado. Posso fazer uma pergunta? Sofia disse, ainda sob efeito dos medicamentos que baixavam suas inibições. Rafael hesitou, mas assentiu. Por que suas mãos tremeram antes da cirurgia? Nunca tinha visto isso acontecer. Rafael ficou imóvel. Ele não sabia que ela havia percebido. Deve ter sido cansaço, mentiu. Sofia o olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através de todas as suas defesas. Não foi cansaço, disse ela suavemente. Foi a mesma coisa que sinto quando você fica perto de mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Rafael sabia que deveria se levantar, sair da sala, manter a distância profissional que havia estabelecido, mas não conseguia se mover. Sofia, disse ele finalmente, você ainda está sob efeito dos medicamentos. Não deveria... Não deveria o quê? Falar a verdade? Sofia tentou se sentar melhor na cama. Doutor, Rafael, eu sei que estabelecemos limites, mas não consigo fingir que não sinto nada. E acho que você também sente. Rafael se levantou bruscamente. Você é minha paciente. E agora também minha funcionária. Seria totalmente inadequado sentir algo genuíno por alguém? Sofia o interrompeu, sua voz ganhando força, apesar da medicação. Inadequado ser humano? Inadequado para mim, Rafael disse friamente, voltando à sua máscara profissional. Eu não faço relacionamentos, Sofia. Não faço envolvimentos emocionais. É assim que mantenho minha vida funcionando. Sofia o olhou com uma tristeza que o atingiu como um soco no estômago. Isso não é viver, Dr. Rafael. Isso é apenas existir. Rafael saiu da sala sem responder, mas as palavras de Sofia ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Naquela noite,
Ele ficou até tarde na clínica, revisando prontuários que não precisavam ser revisados, organizando papéis que já estavam organizados, qualquer coisa para não ter que ir para casa e ficar sozinho com seus pensamentos. Foi quando ouviu passos no corredor. Sofia apareceu na porta do consultório, já vestida com suas roupas normais. Esqueci minha bolsa, disse ela, mas ambos sabiam que ela poderia ter pegado a bolsa no dia seguinte. Como se sente? Rafael perguntou, tentando manter o tom neutro. Melhor. Os medicamentos já passaram o efeito. Sofia pegou a bolsa, mas não se moveu para sair. Posso dizer uma coisa? Rafael assentiu relutantemente. Meu pai costumava dizer que as pessoas mais feridas são as que mais têm medo de se curar, porque isso significaria admitir que estavam quebradas. Sofia o olhou diretamente nos olhos. Você salvou minha aparência, Dr. Rafael. Mas quem vai salvar seu coração? Com essas palavras ela saiu, deixando Rafael sozinho com uma pergunta que ele não sabia como responder. 2 semanas se passaram desde a conversa na sala de recuperação, e Rafael conseguira manter uma distância profissional rígida de Sofia. Ele chegava mais tarde à clínica e saía mais cedo, evitava ficar sozinho com ela, e quando precisava falar sobre trabalho, mantinha o tom estritamente formal. Sofia, por sua vez, respeitava o espaço que ele havia criado, mas Rafael notava a tristeza em seus olhos. Era uma quinta-feira chuvosa, quando tudo mudou. Rafael estava terminando uma cirurgia quando Marina apareceu na sala de recuperação com uma expressão de pânico. Doutor, precisa vir rapidamente, disse ela tentando manter a voz baixa. Sofia desmaiou no consultório. Dr. Silva está examinando ela agora. Rafael sentiu o mundo girar. Largou imediatamente o que estava fazendo e correu para o consultório, encontrando Sofia inconsciente na maca improvisada que Dr. Silva havia montado. O que aconteceu? Perguntou Rafael, imediatamente verificando os sinais vitais de Sofia. Ela estava organizando os medicamentos quando de repente ficou pálida e desabou. Dr. Silva explicou. Pressão está baixa, 90/60, e está com febre. Pode ser uma reação retardada à anestesia da última cirurgia. Ou uma infecção, Rafael completou, seu treinamento médico tomando o controle sobre seu pânico emocional. Marina, ligue para o laboratório. Quero um hemograma completo agora. E chame uma ambulância. Não precisa de ambulância, Sofia murmurou, abrindo os olhos devagar. Estou bem, apenas tonta. Você não está bem, Rafael disse firmemente, sua máscara profissional rachando. E não é você quem decide isso agora. Sofia tentou se sentar, mas Rafael gentilmente a impediu. Por favor, Sofia. Apenas deixe-me cuidar de você. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes, que a fez parar de resistir. Os exames mostraram uma infecção no sangue, não grave, mas que precisava de tratamento imediato com antibióticos intravenosos. Rafael insistiu para que Sofia ficasse internada na clínica durante a noite para monitoramento. Vou ficar aqui com ela, disse Rafael para Marina quando a secretária se preparava para ir embora. Doutor, posso chamar uma enfermeira particular? Não, Rafael foi categórico. Eu fico. Quando ficaram sozinhos, Rafael puxou uma cadeira para perto da cama, onde Sofia estava internada. Ela o observou em silêncio, notando como ele verificava constantemente o gotejamento do soro e monitorava seus sinais vitais. Você está me observando como se fosse desaparecer, Sofia disse suavemente. Rafael parou de mexer no equipamento e a olhou. Quando Marina disse que você havia desmaiado, Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Senti um medo que não sentia desde que meu pai morreu. Sofia estendeu a mão em direção a ele. Rafael. Ele olhou para a mão estendida por um longo momento antes de segurar. Meu pai morreu porque ignorou os próprios sintomas, porque estava sempre cuidando dos outros. Quando ele teve o infarto, era tarde demais. Rafael apertou a mão de Sofia. Passei anos culpando a medicina, culpando a compaixão dele, porque achava que se ele tivesse se focado em ganhar dinheiro, em vez de ajudar gratuitamente, teria tido acesso a melhores cuidados. Mas você sabe que isso não é verdade, Sofia disse gentilmente. Sei, logicamente sempre soube, mas era mais fácil culpar a compaixão do que aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem. Rafael olhou para as mãos entrelaçadas.
Construí uma vida inteira baseada em não sentir, em não me importar demais, para nunca mais sentir aquela dor. E funcionou? Sofia perguntou. Rafael deu uma risada amarga. Funcionou perfeitamente. Por 10 anos, funcionou perfeitamente. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Até você aparecer. Sofia sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Rafael, você me lembra de quem eu era antes de decidir que sentir era perigoso demais. Quando te vejo cuidando dos pacientes, quando vejo como você se importa genuinamente com cada pessoa. Rafael pausou. Vejo meu pai. Vejo quem eu poderia ter sido. Ainda pode ser, Sofia disse, apertando sua mão. Nunca é tarde para escolher ser quem você realmente é. Rafael a olhou por um longo momento, e Sofia viu todas as defesas que ele havia construído ao longo dos anos desmoronando lentamente. Estou com medo, ele admitiu em voz baixa. Medo de me importar demais. Medo de perder você. Medo de não ser bom o suficiente para alguém como você. Alguém como eu? Sofia perguntou surpresa. Alguém genuíno. Alguém que vê o bem nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas. Rafael levou a mão dela até os lábios, beijando-a suavemente. Alguém que me faz querer ser um homem melhor. Sofia sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Você já é um homem melhor, Rafael. Apenas esqueceu disso por um tempo. Naquela noite, Rafael dormiu na cadeira ao lado da cama de Sofia, com a mão dela ainda entrelaçada na sua. Pela primeira vez em anos, ele não sonhou com hospitais e morte. Sonhou com possibilidades. 6 meses depois, a clínica de Rafael Mendonça havia mudado de forma que ninguém poderia prever. Além dos procedimentos estéticos regulares, Rafael havia criado um programa de cirurgias sociais, atendendo gratuitamente uma vez por semana pacientes que não podiam pagar por tratamentos reconstrutivos. Sofia, completamente curada de suas 5 cirurgias, coordenava o programa social e trabalhava como enfermeira-chefe da clínica. As cicatrizes do acidente eram praticamente imperceptíveis, mas as marcas que ela havia deixado na vida de Rafael eram permanentes e transformadoras. Doutor. Rafael, disse Marina entrando no consultório com um sorriso. Chegou o último paciente do programa social hoje. É uma criança de 7 anos com fissura labial. Os pais viajaram de Goiás especialmente para a consulta. Rafael assentiu, ajustando o jaleco. Nos últimos meses descobrira que as cirurgias do programa social lhe davam uma satisfação que havia esquecido que existia. Cada sorriso restaurado, cada autoestima recuperada, o fazia lembrar por que havia escolhido a medicina. Sofia está na sala 3, preparando o menino. Marina adicionou com um sorrisinho cúmplice. Rafael encontrou Sofia ajoelhada na frente de uma cadeira, conversando animadamente com um garotinho de cabelos cacheados. Ela havia criado uma boneca de pano com a mesma condição que o menino para ajudar a explicar o procedimento. E depois que o Dr. Rafael fizer a cirurgia na boneca, ela vai ficar assim. Sofia mostrava uma segunda boneca com o lábio corrigido. Viu como ela fica linda? O menino assentiu empolgado, tocando suavemente as bonecas. Rafael observou a cena da porta, sentindo o coração se aquecer como acontecia sempre que via Sofia interagindo com os pacientes. Doutor Rafael! O menino correu em sua direção quando o viu. A tia Sofia me explicou que o senhor vai me deixar igual ao meu irmão. Vou deixar você ainda mais bonito que seu irmão, Rafael disse, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. Mas primeiro preciso examinar você, tudo bem? Durante o exame, Rafael explicou tudo para os pais do menino. Um casal humilde de trabalhadores rurais que havia economizado por meses apenas para pagar a viagem até São Paulo. A mãe chorou de alívio quando Rafael confirmou que poderia fazer a cirurgia gratuitamente. Como podemos agradecer, doutor? Perguntou o pai, visivelmente emocionado. Não precisam agradecer, Rafael respondeu. Apenas cuidem bem dele no pós-operatório e tragam para as consultas de retorno. Depois que a família saiu, Rafael e Sofia ficaram sozinhos no consultório. Ela se aproximou dele, ajeitando a gravata que havia se desalinhado durante o exame. Sabe o que mais gosto em você? Sofia disse olhando nos olhos dele. O quê? Como seus olhos brilham quando você fala sobre essas cirurgias. É diferente de quando você opera os pacientes particulares. Rafael sorriu, puxando-a para mais perto.
Meu pai costumava dizer que existem dois tipos de médicos: os que curam por dinheiro e os que curam por amor. Acho que finalmente descobri qual tipo eu quero ser. E qual é? Sofia perguntou, mesmo já sabendo a resposta. O tipo que foi inspirado por uma enfermeira teimosa que não aceitou minha frieza e me ensinou que sentir não é fraqueza. Sofia sorriu, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Acho que seu pai ficaria muito orgulhoso. Tenho certeza que sim, Rafael respondeu abraçando-a. Principalmente porque encontrei alguém que me faz querer honrar a memória dele da forma certa. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela Avenida Paulista, a mesma onde Sofia havia sofrido o acidente que mudou suas vidas, Rafael parou em frente a uma joalheria. Sofia, disse ele, virando-se para ela com uma expressão nervosa que ela nunca tinha visto antes. O que foi? Rafael respirou fundo e se ajoelhou ali mesmo, no meio da calçada movimentada, tirando uma caixa pequena do bolso. Você me salvou de uma vida vazia, me ensinou a amar novamente, me fez lembrar quem eu realmente sou. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer passar o resto da vida me ajudando a ser um homem melhor? Sofia levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo livremente. Ao redor deles, pessoas paravam para assistir, mas ela só conseguia ver Rafael, o homem que havia se transformado de um cirurgião frio em alguém capaz de amar profundamente. Sim, disse ela, estendendo a mão trêmula. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto aplausos espontâneos ecoavam ao redor deles. 1 ano depois, doutor Rafael Mendonça inaugurava o Instituto Eduardo Mendonça de Cirurgia Reconstrutiva, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar pessoas que não podiam pagar por tratamentos. Sofia, agora Sofia Mendonça, era a diretora de enfermagem do Instituto. Na placa de inauguração, uma frase de Dr. Eduardo Mendonça: a verdadeira medicina não se mede pelo sucesso financeiro, mas pela quantidade de vidas transformadas. E enquanto Rafael observava a primeira turma de crianças atendidas pelo Instituto, brincando no jardim, todas com sorrisos restaurados e autoestima recuperada, ele sabia que havia finalmente encontrado seu propósito verdadeiro. Havia descoberto que a compaixão não era uma fraqueza a ser evitada, mas uma força a ser celebrada. E tudo começara com uma enfermeira corajosa que havia implorado: por favor, não me faça tirar a roupa, mas que acabara tirando todas as barreiras de seu coração. Fim.